Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos os momentos, abençoe o nosso coração, que nós abramos a casa íntima a fim de recebermos esse visitante sublime que traz consigo a luz, a paz, a fé, a esperança. É com esse intuito que aqui nos reunimos, rogando a Ele que inspire a todos nós para que sejam momentos realmente de inspiração e de fortalecimento para a caminhada. Eu gostaria de agradecer aos amigos aí de Parnamirim pelo convite, parabenizá-los pelo trabalho. Certamente têm sido aí dias de muitas e profundas reflexões e ficamos honrados em poder participar aqui também, aprendendo e algo compartilhando, esperando que possa ser útil a alguns corações. Então, que o Senhor nos abençoe a todos e que a gente possa sair desse momento de reflexão realmente renovados e mais conscientes do papel que nos cabe enquanto discípulos de Jesus no mundo. E o tema que nos foi proposto para a reflexão dessa noite o achamos realmente muito interessante. A conexão, a perspectiva que foi feita, amarrando esse conceito de fé, que é absolutamente um conceito fundamental na nossa trajetória espiritual, em nossa compreensão do Evangelho, com, digamos assim, três etapas, três momentos da missão de Jesus no mundo, que na verdade vão representar, digamos, dimensões espirituais da fé. Então, o tema, a fé na perspectiva da manjedoura, do monte e da cruz, como a destacar para nós essas dimensões da fé, que é uma virtude assim tão fundamental, como já dizíamos, na construção espiritual. Não por acaso, os benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, em que tratam ali conjuntamente com Allan Kardec, mais propriamente do tema da fé, nós vamos encontrar ali uma mensagem de um dos benfeitores que definirá a fé como essa base da regeneração, como essa mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E por aqui iniciamos a nossa reflexão, porque é preciso entendamos a fé em toda essa sua dimensão sublime, em todas essas suas facetas, porque ao longo dos séculos a temos reduzido e em fazendo isso temos muitas vezes nos desviado da sua verdadeira finalidade. Quantas vezes não temos cultivado em encarnações pregressas, ou talvez ainda hoje, como diziam os espíritos, aquela fé cega, filha da cegueira espiritual? Quantas vezes a nossa fé já não descambou para as valas do fanatismo, da perseguição, digamos, do dogmatismo que nos impedia de alçar voos mais altos, de alcançar perspectivas maiores, mais sublimes da vida, da lei divina, do próprio Criador? Quantas vezes não temos reduzido a fé em nossas vidas, nesta ou em outras pretéritas existências, reduzido a fé simplesmente ao cumprimento formal de algumas práticas exteriores de culto, considerando que assim estaríamos quites, digamos, com a consciência, ou estaríamos já garantidos nas moradas bem-aventuradas após a desencarnação, após a partida para a vida no além. Então é preciso, e nesse sentido a doutrina espírita vai cumprir um papel primordial na renovação do nosso conceito, do nosso entendimento do que seja fé. E esse tema, conforme nos foi proposto, vai nos ajudar a percorrer alguns desses caminhos de reflexão que nos ajudarão a ampliar a nossa perspectiva do que seja a fé, os deveres associados à fé, o que seja, de fato, cultivar, acrisolar a nossa fé. Resgatando, aliás, algo que já se encontra no Evangelho.
O Espiritismo, Kardec vai deixar isso bem claro, também os Espíritos, não vem nos apresentar uma nova moral. Pelo contrário, vem resgatar a moral do Cristo, desentranhando-a dos excessos, das adições, daquilo que nós fomos ali colocando, que na verdade não fazia parte da proposta original, em sua sublimidade, em sua pureza. O Espiritismo vai desentranhar o Evangelho, trazendo-o de volta em sua grandeza, em sua simplicidade, e vai ainda ampliar para nós a compreensão do que ali está, nas palavras de Jesus, nas palavras dos seus colaboradores, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, como, por exemplo, Tiago, Pedro, enfim, aqueles que compuseram, fizeram parte também da composição do Novo Testamento. O Espiritismo, pelas leis que nos revela, que são leis tão antigas quanto o mundo, nos ajudará a compreender melhor essas lições de Jesus, especialmente aquelas de caráter mais simbólico, mais metafórico, as parábolas, auxiliando-nos, portanto, a penetrar mais fundo na essência de cada lição, extraindo dali os tesouros espirituais. Essa é a proposta da doutrina espírita. Então, quando falamos desse reajuste de visão quanto à fé que o Espiritismo vai nos propor, não estamos necessariamente falando de algo novo, porque se voltarmos ao Evangelho, buscando compreendê-lo em sua pureza, para além dos acréscimos humanos, das más interpretações que fomos construindo ao longo do tempo, vamos ver que esse conceito fundamental de fé lá já estava. Por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo, ou mesmo de Jesus. O entendimento de que a fé é algo muito mais sublime do que simplesmente um conjunto de raciocínios, um conjunto de crenças, determinados aspectos litúrgicos ou ritualísticos. A fé diz respeito, sobretudo, ao espírito em sua totalidade, em sua integralidade, sentimento e raciocínio. Por isso, para que seja inabalável, para que seja viva, deve, digamos, envolver todas as potências do espírito, o sentir e o raciocinar. Por isso, Kardec vai registrar, vai gravar para nós esse que é um dos lemas imortais da própria doutrina espírita. A fé que, para ser inabalável, precisa poder encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas lembrando-nos também, próprio evangelista ou apóstolo Tiago, né, que deixa-nos uma epístola no Novo Testamento, quando ele dirá que a fé sem obras, que a fé que não represente mudança efetiva, progresso, melhoramento moral do indivíduo, a se traduzir em obras no campo do bem e do amor, essa fé é morta, a fé sem obras. Por conseguinte, será viva aquela fé cujos mananciais no sentimento estejam sempre a derramar por onde passam a água da vida, a água viva da esperança, do consolo, do amor. Então a gente vai conjugando doutrina espírita, que outra coisa não é senão o evangelho redivivo, com a própria mensagem de Jesus, com o próprio evangelho, para que então possamos ir concebendo, entendendo melhor essa proposta de fé em toda a sua grandeza. Por isso, vamos ver em Paulo, nas suas cartas, tamanha importância que ele vai conferir à fé, a ponto de dizer: o justo viverá pela fé. É o conceito da salvação pela fé que, ao longo dos séculos, foi por nós mal interpretado. Nós, mais uma vez, reduzimos a grandeza do conceito, entendendo equivocadamente que bastaria crer, portanto, em Jesus e nas suas lições, aceitá-lo como mestre, que então já estaríamos garantidos nas moradas das bem-aventuranças, quando, em verdade, o crer, o aceitá-lo como mestre é o início de um processo que deverá então ser mantido e cultivado dia a dia ao longo de toda a existência, na verdadeira construção espiritual. É isso que Paulo quer dizer quando nos fala da salvação pela fé. Não simplesmente o acreditar que magicamente nos transportará após o desencarne para o céu ou para as regiões superiores, mas sim uma proposta de vida
que, implementada dia a dia, com imenso esforço, dedicação, vai então construindo em nós essa salvação, que é o aperfeiçoamento do ser, que é a purificação do espírito que somos. Essa é a ideia. E por isso não vamos identificar ali entre Paulo e Tiago, por exemplo, uma discrepância, como alguns estudiosos viram ao longo dos séculos. Porque Tiago diz-nos que a fé sem obras é morta. Portanto, a salvação se daria por meio das obras. Paulo, por sua vez, diz-nos que a fé é que conduz à salvação e que as obras, mas não as mesmas obras sobre as quais fala Tiago. Ele fala das obras da lei. Então, Paulo diz-nos que a fé é que nos conduz à salvação. O que fez alguns estudiosos a identificarem uma discrepância, uma discordância entre eles, que na verdade não existe, porque é preciso entendamos o que Paulo quer dizer por fé, o que ele quer dizer com obras e obras da lei, assim também Tiago. Porque a fé no conceito de Paulo, que pode ser muito bem traduzida por fidelidade, portanto, uma linha de coerência, uma vivência que se harmoniza com aquilo que se crê, com aquilo que se compreende do Criador e da lei divina, ela necessariamente envolve obras. Tanto a obra de aperfeiçoamento do próprio indivíduo, como aquilo que nasce desse processo, as obras de bondade, de amor, de caridade, que são a consequência natural disso. O que Paulo nos diz é que as obras da lei, o que são as obras da lei? Os atos exteriores da nossa experiência religiosa. Naquele tempo, por exemplo, a observância do sábado, os rituais de purificação e tudo mais, aquilo tinha sua razão de ser, mas ele diz, não são esses atos exteriores os que de fato nos aperfeiçoam, nos libertam. Então não são as obras da lei, os aspectos exteriores do culto ou da fé que efetivamente nos conduzem a essa salvação, mas sim a fé enquanto fidelidade, que naturalmente terá como resultado as obras das quais Tiago fala. A fé, para que seja viva, precisa ter essas obras. As obras no sentido de ações realmente moralizadas, renovadas, inspiradas pelo bem e pelo amor. Então a gente percebe que, na verdade, Paulo e Tiago falavam a mesma coisa, apenas de maneiras ligeiramente diferentes. Então, esse tipo de nova compreensão, que é antiga, na verdade, que nós vamos resgatando com a doutrina espírita. Quando Kardec e os benfeitores serão tão claros ao nos dizerem que a fé precisa caminhar lado a lado com a razão, no raciocínio, para que não se perca nas sombras, nas cadeias do dogmatismo, do fanatismo, da intolerância ou do sectarismo, mas é uma fé que precisa também estar acompanhada do sentimento. Como nos dirá o querido Emmanuel, muito se fala em nosso movimento sobre a fé raciocinada, mas por vezes nos esquecemos de falar sobre a razão iluminada. E o que ilumina a razão, senão o coração? Para que a nossa razão possa raciocinar de maneira lúcida, com o devido discernimento, é preciso também que a nossa fé conte com um coração renovado, com um sentimento iluminado pelo Evangelho de Jesus, no exercício do bem, na vivência do amor. Por isso, o Espiritismo propõe essa caminhada harmoniosa da fé. Apresenta-nos a fé como essa virtude mãe de todas as outras demais, a base da regeneração, como foi dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque uma vez que se equilibram essas potências do ser, o sentir e o pensar, o raciocinar, uma vez que elas caminham harmoniosamente em direção ao Criador, no sentido de se harmonizar a criatura com as leis divinas, então tudo mais, todas as outras virtudes, o processo de aperfeiçoamento será uma consequência desse ajuste, digamos assim, dessa compreensão e dessa vivência. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa destacar para podermos adentrar nessas dimensões da fé que o título nos propõe é entender a fé com essa conceituação mais abrangente. Não mais reduzi-la simplesmente a um conjunto de crenças, a um conjunto de práticas exteriores,
mas a fé é entendida agora como um compromisso integral do ser, do espírito com a sua renovação. Compromisso em ser fiel à consciência mais esclarecida pela luz do Evangelho, pela luz, no nosso caso, do Consolador. Isso será a fé na sua própria essência, como Paulo já àquele tempo nos trazia. E entendida essa abrangência do que seja a fé, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, a gente pode pensar agora nessas três dimensões que foram propostas. Essa conexão da fé com a manjedoura, da fé com o monte e da fé com a cruz. Porque, vamos perceber, cada um desses elementos vai representar um aspecto fundamental da fé. Para que a fé seja íntegra, para que ela seja inteira, para que ela se manifeste plena, esses três elementos e o que representam espiritualmente precisam estar ali conjugados. E isso nos fez então recordar uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que se encontra no livro Coletânea do Além, está no capítulo 70, intitulada A Manjedoura. Se encontra também no livro Antologia Mediúnica do Natal, né, que é um compilado de mensagens de vários espíritos por meio do Chico, em torno da temática do Natal, do nascimento de Jesus e tal. Então, no livro Antologia Mediúnica do Natal, essa mesma mensagem está lá no capítulo 55. Mas nos interessa aqui três pequenas frases que Emmanuel nos apresenta nessa mensagem, que vão envolver justamente esses elementos que nós aqui estamos estudando, e ele vai fazer uma conexão a mais ainda, também muito interessante. Ele vai citar, primeiramente, a manjedoura, dizendo assim, que a manjedoura foi o caminho. A manjedoura foi o caminho. Ele está fazendo referência à missão de Jesus, à tarefa do Cristo junto de nós. Então, a manjedoura foi o caminho. A exemplificação, diz ele na frase seguinte, era a verdade. Então, a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, e ele conclui, o Calvário constituía a vida. Então, ele conecta esses três elementos, a manjedoura, a exemplificação e o Calvário, ou a cruz, com aquela frase tão conhecida de Jesus, que inclusive se tornou um livro do nosso querido Emmanuel, o primeiro, aquele que abre a série de comentários aos versículos do Novo Testamento, Caminho, Verdade e Vida. Ele faz essa associação, a manjedoura com o caminho, a exemplificação com a verdade e o Calvário com a vida. E aí vamos meditar então um pouco sobre cada um desses elementos. Primeiro, já fazendo as devidas conexões com o tema. O primeiro elemento já está lá explícito, a manjedoura. Onde estará o monte? Ora, a nosso ver, perfeitamente podemos fazer essa conexão entre o monte e a exemplificação. Porque o monte, o próprio simbolismo que ele adquire no contexto do Evangelho e das Escrituras, é esse simbolismo do testemunho, da criatura, do indivíduo que, pelo seu exemplo, vai se erguendo, a candeia que vai sendo colocada sobre o candeeiro e, portanto, vai iluminando a muitos, aquele que sobe a montanha do testemunho de maneira fiel, com perseverança, com esforço pessoal, é aquele que está exemplificando, é aquele que está ensinando, assim como Jesus fez no monte. Então, por exemplificação aqui, nós podemos substituir ou colocar aí a palavra monte, fazer essa associação entre o monte e a exemplificação. E por fim, o Calvário, que é naturalmente associado à cruz. Então nós já temos os três elementos do título: a manjedoura como caminho, a exemplificação, o monte como a verdade, e finalmente o Calvário, a cruz, como a vida. E aí, cada um desses elementos, cada uma dessas associações, naturalmente, terá muito a nos ensinar. Comecemos pelo começo. Não poderia ser diferente. A manjedoura como início. Jesus trazendo-nos como
primeira exemplificação fundamental da sua missão, da sua vida, aquela que é a virtude base, aquela que é o solo fecundo, fértil, onde brotarão, onde nascerão todas as demais virtudes. Estamos a falar, naturalmente, da humildade. Aliás, me recordo aqui de uma definição de Emmanuel muito interessante, que está no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 20, quando ele trata sobre o hábito, e ele vai falar assim a respeito de Jesus, do apostolado de Jesus, né, da sua missão, dizendo que todo o apostolado do Mestre é um conjunto resplendente de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, Jesus, com cada gesto, com cada momento que ele viveu aqui, e pela postura que ele adotou, que ele exemplificou, ele trouxe para o mundo, para o nosso plano de compreensão e de vivência, um conjunto resplendente de reflexos celestiais, para que pudéssemos, ao longo dos séculos e das várias encarnações, ir redimindo os nossos caminhos humanos, na medida em que vamos incorporando esses reflexos do mais alto no nosso modo de proceder, aqui e agora, né? Fazendo de nós um novo ser. Então ele cita esses exemplos, né? Da manjedoura que estabelece o hábito da humildade, da simplicidade, à cruz que estabelece o hábito da serenidade, da paciência, da renúncia, do sacrifício. Cada estágio, cada momento do Cristo no Evangelho, na sua missão, é um conjunto de reflexos, ou é um reflexo primordial que cabe nos entender para incorporar. Então, o primeiro deles, não poderia ser diferente, é justamente o reflexo da humildade. Como a dizer que a humildade é o berço da vida cristã, da vida transformada com Jesus. Porque há aquele a quem falta a humildade, falta tudo mais para a renovação. Nem sequer reconhece a necessidade da transformação. Está ainda fechado à mudança. Mas quando a criatura desperta para a humildade, nasce ali então o aprendiz de Jesus. Nasce ali no berço da humildade o discípulo. Abre-se ali o caminho da jornada espiritual. Àquele que se faz humilde, àquele que reconhece a sua pequenez. Por isso, a primeira das bem-aventuranças, abrindo esse caminho, essa jornada ascensional das bem-aventuranças, é aquela que trata da humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, é para estes que o caminho verdadeiramente se abriu. Estão iniciando, cabe agora percorrer esse caminho. Mas o primeiro passo foi dado, a porta foi aberta, o caminho se abriu, porque reconheceram-se como, ou reconheceram a necessidade da humildade. Reconheceram-se como aprendizes. Nasceu aí, portanto, um discípulo. É por isso que Jesus abre esse caminho com esse reflexo da humildade. E é por isso que não podemos deixar de pensar a fé sem associá-la à humildade. Não podemos conceber ou pensar a fé sem associá-la à humildade. Como Kardec mesmo vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, em que trata da fé, não confundamos fé com presunção, porque a verdadeira fé conjuga-se sempre à humildade. Porque aquele que nutre a verdadeira fé não se deixa envolver pelo orgulho, que leva à pretensão, que o faz crer pronto ou já superior por demais em relação aos outros, já não mais necessitando de mudar, de renovar, de aprender, de estudar. Essa não é a verdadeira fé. Na ausência da humildade, a fé vai desaguar ou vai se perder aí nas sombras do dogmatismo, que é sempre uma presunção humana, do fanatismo, que também é expressão de orgulho, o sectarismo, a intolerância. Na ausência da humildade, a fé se perde. Perde-se o caminho, efetivamente, do progresso do espírito.
A fé não cumpre o seu papel de base regeneradora do ser se não estiver ali vinculada, associada à humildade. Porque é então o espírito que se coloca como aprendiz, reconhece as suas imensas limitações, reconhece a grandeza da obra divina, o quanto há por aprender, o quanto há por fazer, por renovar, para que possa então ser cada vez mais instrumento útil, mais útil nas mãos de Jesus. Então, por isso, a humildade é essa primeira dimensão da fé sobre a qual nós precisamos refletir. Na ausência dela, perde-se a fé do seu caminho, do seu norte. Depois, passamos ao monte. Passamos à exemplificação. Porque se a humildade é esse ninho da vida cristã, do desenvolvimento da nossa espiritualidade, se a humildade é esse solo fértil, daí até a correlação, né, na origem etimológica da palavra humildade com a palavra humus, representando essa fertilidade do coração humilde, abrindo o caminho das bem-aventuranças, é preciso avancemos além. A humildade é o caminho que se abre, agora é necessário percorrê-lo. Empregando, portanto, o esforço, a boa vontade, a dedicação, buscando subir o monte do testemunho, da aplicação de tudo o que temos aprendido. Porque a humildade nos abre o campo, o caminho do conhecimento, do aprender verdadeiramente. Mas é a vontade, é a disposição em aplicar, em levar aquilo ao campo da prática que nos faz subir o monte da exemplificação. Então é preciso adotar essa linha de coerência entre o que se tem aprendido, entre o que se tem recebido e aquilo que se expressa na vida. Aquilo que, digamos assim, irradiamos por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras. É o que Jesus vai nos dizer no Evangelho, quando define os seus discípulos como a luz do mundo, logo ali no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu sempre ficava buscando essa relação da luz com a cidade edificada sobre o monte e vinha compreender, com o auxílio de Emmanuel também, por meio de mensagens e reflexões que ele nos traz, que Jesus falava disso. O cristão que sobe a montanha do testemunho, da vivência, da prática, da coerência, com imensos esforços, é certo, ele se torna lá em cima uma referência para aqueles que caminham ainda pelos vales. A luz que ele já conseguiu acender, a candeia que ele colocou lá sobre o candeeiro, passa a irradiar-se mais longe, despertando, orientando os corações que caminham por entre as névoas, por entre as sombras da ignorância, do vício, dos equívocos morais. Ele é essa cidade que foi edificada e que lá de cima brilha para aqueles que caminham nas noites do mundo, apontando o rumo, apontando a direção. Então, esse é o segundo elemento, a segunda dimensão da fé, sem a qual ela perderia sua própria essência. Conversamos aqui, o sentido de fé para Paulo, a fidelidade. Essa linha de coerência, portanto, o que será a fé sem exemplificação? Morta. Será a fé sem obras? Será a fé sem vida. É da própria essência da fé, portanto, a exemplificação, que representa esse subir do monte. Aquele que sobe ao monte consolida para si novos panoramas evolutivos, consegue enxergar mais além, ver mais longe, compreender melhor a vida, as leis divinas, o próprio Criador. E lá do monte, por meio do exemplo, e também por aquilo que propaga, por aquilo que divulga, ensina, compartilha, enriquece outras vidas, contagia outras existências. Por isso, Jesus, quando ensinava a subir ao monte, o Sermão do Monte, por exemplo, que é essa síntese sublime da sua doutrina, ele o proferiu de cima do monte. E subindo ao monte, assentou-se lá, abriu a boca e começou-lhes
a ensinar, ou começou a lhes ensinar. É isso que descreve para nós o evangelista. Assim, todo espírito que vai subindo o monte do testemunho, a sua própria vida passa a ser lição. Mesmo que não recorra necessariamente às palavras, por onde passa, ele é aquela referência, ele é aquele chamamento que aponta, na verdade, para Jesus, que aponta, na verdade, para a verdadeira fonte da luz, da iluminação que vem de nosso Pai. Mas o cristão que vai subindo, vai convidando outros a subirem também. Que com suor, muitas vezes com lágrimas, não desiste de avançar em busca de perspectivas mais elevadas, consigo ele levará outros corações, agora ou mais tarde, porque a força do exemplo atua no tempo, vai aos poucos vencendo resistências, barreiras, distâncias e vai transformando os corações. Basta lembrar as tantas vidas que aqui poderíamos enumerar, que foram essas vidas, digamos, vividas num monte, pela grandeza dos seus testemunhos, da sua exemplificação cristã. Um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes e tantos outros mais recentes aqui, ou mesmo daqueles tempos apostólicos, não foram poucos os que foram esses que subiram e lá se fizeram no monte, essa cidade edificada, projetando a sua luz para os vales humanos. Então, cada um de nós, enquanto discípulos do Mestre, seremos convidados também a escalar os nossos montes. Teremos esse monte muitas vezes no lar, no trabalho profissional, na casa espírita. É aquilo que vai nos desafiar, é aquilo que vai nos convidar a afirmar a nossa linha de coerência, o compromisso com a verdade. Com a verdade compreendida, com a verdade transmitida, mas, sobretudo, com a verdade vivida, expressa em nossa própria vida. Por isso, a associação de Emmanuel, a exemplificação era a verdade. Subir o monte do testemunho é o nosso compromisso com a verdade, que, por sua vez, liberta. É o nosso compromisso em difundir a verdade, que será para outros corações também caminho, luz para a libertação. Esse é o segundo elemento, a segunda dimensão da fé, que não pode faltar, sem o que não há fé verdadeira, não há fé viva. Então, a humildade é o primeiro elemento, é o próprio fundamento, é a própria base, é o solo fértil do espírito que se reconhece aprendiz, que se inicia efetivamente no caminho do discipulado com o Divino Mestre. Depois, o compromisso com a exemplificação, o subir ao monte, do testemunho da aplicação, com esforço diário, nosso compromisso com a verdade recebida por meio do Evangelho e a verdade que será difundida por meio da nossa vida e mesmo das nossas palavras. E, enfim, o terceiro elemento que fecha essa composição, não poderia faltar o símbolo da cruz, do Calvário, representando a vida, representando a doação de nós mesmos por essa causa. Chega a ser até paradoxal, né, justamente que o Calvário represente a vida, mas é justamente esse grande exemplo que Jesus deixou para a humanidade, para todos os séculos terrestres, mostrando que a vida triunfa sempre, para além da morte. As cruzes, as dores, as dificuldades, quando vividas com fidelidade, com fé, com resignação, convertem-se em ressurreição, em vida nova, vida aperfeiçoada, vida mais abundante. Portanto, esse último elemento da fé aqui, a perspectiva da cruz do Calvário, é essa disponibilidade do indivíduo em doar-se pela causa do bem, pela causa da verdade, pela causa do amor do Evangelho de Jesus. Aquele que dá de si mesmo, aquele que mobiliza os recursos que tem na matéria para que essa causa libertadora de corações e consciências se expanda, se difunda, para que o perfume do Evangelho possa se espargir por toda parte, por onde passarmos. É a nossa disposição em sacrificarmos, em renunciarmos, em caminharmos mais do que apenas a primeira milha,
em darmos mais do que apenas o manto, também a túnica, é aquilo que Jesus perguntou aos seus discípulos: que fazeis de especial? Porque isso, os publicanos e os pecadores o fazem também, mas vós, que fazeis de especial? O quanto estáis dispostos a ir mais além, a entregar a vida em doação pela causa, a abrir mão disso e daquilo outro por fidelidade ao Evangelho, a lidar com as perseguições, com os sarcasmos, com as ironias que farão parte do processo da jornada do discípulo fiel, como está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que não encara, que não lida ali com o sarcasmo humano, não é a fé verdadeira ainda, aquela que não se mantém firme, que não se mantém realmente resoluta diante das ironias, mesmo das perseguições, como se deram lá nos tempos dos primeiros mártires. Essa fé que não faceia o ridículo humano, a perseguição, não é ainda a fé sólida, a fé verdadeira, a fé inabalável. Então, esse último elemento fala-nos dessa capacidade de doação. O que me faz recordar algumas outras frases, considerações de Emmanuel, quando, por exemplo, ele vai nos dizer no livro Fonte Viva, né, capítulo 53, que o pregador cristão que não gasta e se gasta para o engrandecimento das ideias, né, da mensagem do cristianismo, é como que uma orquídea aí na seara do evangelho, né, apoiada ou sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Então, aquele que não gasta e se gasta tempo, saúde, recursos, coloca isso a serviço da causa, do engrandecimento da mensagem de Jesus no mundo, esse pregador é ainda apenas uma orquídea, enfeita, ornamenta, mas não alimenta, não traz substância, está ainda muito apoiado sobre possibilidades alheias, mas não construiu ainda ele por si bases sólidas de apoio. Emmanuel também dirá que o cristão sem espírito de sacrifício é qual uma lâmpada apagada no santuário do Evangelho. Porque não se formam cristãos, ainda Emmanuel nos diz, para adornos vivos do mundo, mas sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então esse é o nosso compromisso, essa é a dimensão da cruz, associada aí com a fé, na perspectiva da fé. Essa disponibilidade do ser, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. Então é isso, é partilhar dessa vida que flui, dessa vida que se doa e que por isso mesmo abunda, que por isso mesmo se sublima. Porque Jesus diria-nos que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse encontrá-la, salvá-la. Porque aquele que entendeu essa dinâmica, a glória oculta da crucificação, entendeu essa finalidade da fé em nossas vidas, de sermos muitas vezes semente, que nos doamos, que nos entregamos, a fim de que uma árvore de renovação possa, enfim, nascer. Então, são essas as três dimensões que Emmanuel aqui abordou para nós, fazendo essa associação com o caminho, a verdade e a vida. A manjedoura como caminho, a humildade abrindo a jornada redentora, como base fundamental de nossa fé. Posteriormente, a escalada do monte, o testemunho, a exemplificação, a difusão da mensagem por meio tanto daquilo que pregamos, mas, sobretudo, pela maneira como vivemos. É o nosso compromisso com a verdade, acolhida e difundida. E, finalmente, o Calvário, a cruz, a crucificação, que é essa disposição de irmos sempre além, de darmos cada vez mais para que Jesus possa conosco contar na sublimação do mundo, na sublimação da vida. É o que Jesus fez. Na medida em que percorria aquele caminho em direção ao Calvário, o fazia ancorado na sua humildade sublime, que foi sempre o seu escudo maior. Na medida em que subia aquela montanha, gravava ele para todos os séculos da humanidade a força da sua mensagem, daquela verdade,
que os séculos não poderiam apagar. E, finalmente, no topo daquele monte, em plena doação, no Calvário, na cruz, na glória oculta da crucificação, vemos a sublimidade da vida para além da morte, resplendendo sempre cada vez mais bela, desde que nos mantenhamos fiéis, cultivando verdadeiramente a fé diante do Pai Criador e das suas leis. Essa é a proposta que nos está apresentada. O que me faz recordar uma mensagem de Emmanuel, a fim de concluirmos as nossas reflexões, no livro A Verdade Responde, ao capítulo de número 17, em que ele fala da realidade do mundo na nossa atualidade, do trabalho que nos cabe enquanto discípulos, especialmente no que diz respeito a esse resgate da fé viva, da compreensão da fé nessa sua dimensão sublime, ou nessas dimensões que aqui abordamos, da manjedoura, do monte e da cruz. Então ele diz assim, iniciando a mensagem: trabalhar com Jesus na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento. Olha só, trabalhar com ele na restauração da fé viva entre os homens é a grande tarefa do momento, a que os discípulos sinceros do Evangelho não podem fugir. Então é preciso trabalhar a fé nessas três perspectivas: manjedoura, monte e cruz, para que essa fé viva possa resplandecer para o mundo, para as criaturas. Por isso que ele diz mais adiante na mensagem, que é uma mensagem relativamente extensa, ele fala não qualquer tipo de fé, né? Essa instituição universal da fé, sediada no templo vivo dos corações. Não é um mito, nem se reduz à mera afirmação verbalística dos crentes. Foi essa fé, acesa por Jesus no terreno da alma, que se espalhou pela terra desde o primeiro instante do cristianismo redentor. Resplandeceu na manjedoura humilde, brilhou na Galileia, tornou-se ainda mais viva no Gólgota. Iluminou os cristãos no martirológio dos circos, resistiu às trevas da idade medieval, atravessou os séculos, superior às igrejas de pedra, aos cetros da tirania e aos excessos do sectarismo. E brilha ainda hoje, mais sublime que nunca, para a humanidade do 20º século, indicando-lhe o caminho a seguir para as edificações da nova era. E ele ainda acrescenta: é para o estabelecimento de seu império, dessa fé viva, que está acima de denominações, de templos de pedra, de sectarismo. Não, essa fé viva no terreno das almas, no solo dos corações. É para o estabelecimento do seu império no campo dos sentimentos que as vozes da espiritualidade, né, as vozes do céu, se fazem ouvir agora mais intensamente no mundo. Então, o resgate dessa fé, o Evangelho redivivo, trazendo de volta à humanidade a compreensão para a vivência da fé viva, da fé verdadeiramente regeneradora. E aí, mais adiante, já concluindo a mensagem, ele vai dizer: trabalhadores da fé viva, cooperemos na solução da ansiedade mundial por uma terra melhor, habitada por humanidade verdadeiramente humana. Somente nas linhas morais do Cristo, como diz Emmanuel, é que alcançaremos a humanidade real. Então, precisamos construir essa humanidade verdadeiramente humana. É o anseio de todos nós e cabe-nos, como trabalhadores da fé, trabalhar ativamente para isso. O evangelho palpitante de vida é o nosso roteiro. Boa vontade sincera é o nosso lema. Serviço cristão é o nosso programa de cada dia. Desse modo, portanto, prossigamos avante na reedificação do templo espiritual da crença, unindo as nossas esperanças em Cristo, rumo ao futuro glorioso, para a vitória da união de todas as atividades edificantes da fé com um só Senhor. Unidos, portanto, no clima do amor, da fraternidade e do bem. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos nessa jornada, ajudando-nos a acender e a manter bem acesa essa chama sublime
da fé, em suas múltiplas dimensões. Na manjedoura humilde, a representar caminho, no monte necessário, a representar exemplificação e compromisso com a verdade. E no Calvário, na cruz, nos sacrifícios e deveres de cada dia, a representarem a plenitude da doação da vida, a fim de encontrarmos a vida abundante com Jesus. Muita luz e muita paz a todos, e Jesus nos abençoe sempre.